Jay Kelly é o novo filme do Noah Baumbach, mais um filme dele com a Netflix. Ele vem tendo a Netflix como parceira há alguns filmes, né? Ruído Branco, antes de Ruído Branco, Histórias de um Casamento, antes de Histórias de um Casamento, teve também o Meyerowitz. Então ele tá nessa parceria já há mais de década com a Netflix. É alguém que se beneficia bastante disso, né? Esse diretor de um cinema mais indie, digamos assim, que ganha essa parceria da Netflix, que investe nele em todos os filmes. Inclusive, a partir daí, ele começou a ter maiores reconhecimentos em premiações também, principalmente com Histórias de um Casamento. E aqui Jay Kelly marca quase que um retorno ao cinema do Baumbach de sempre, digamos assim, né? Porque se a gente olha o Ruído Branco, tem um pouco a dinâmica familiar e tal, mas já é um filme que vai para um lado mais surrealista. Para mim, o pior filme dele, inclusive. História de um Casamento também tem esse lado familiar, mas vai muito mais para um lado do melodrama, ainda que tenha um pouco aquela dinâmica com a arte, o diretor de teatro e tudo mais. Ele vai para um lugar muito mais melodramático do que o cinema dele geralmente faz. O cinema dele geralmente vai para esse lado mais humano, filosófico, é onde se perde em muitos momentos para mim, que muitas vezes ele acredita que o texto dele é muito mais robusto e filosófico e profundo do que realmente é. Aqui Jay Kelly vai um pouco nesse sentido a partir do momento que a gente vai acompanhar esse ator meio que numa crise de meia-idade, que ele vê que ele, apesar de cercado de pessoas trabalhando para ele, em volta dele, que ele é um grande astro de cinema, ele é desconectado, ele começa a perceber que ele está desconectado com uma das filhas, tá meio que se desconectando da outra, não conversa com o pai, então ele meio que tá distante de tudo, e apesar de todas as pessoas, ele é esse ser solitário que não sabe se ele quer mais atuar e tudo mais. Então entra bem nessa dinâmica da figura dentro do mundo da arte, essa figura bem sucedida, mas que vai ter uma crise existencial a partir disso e vai embarcar aqui numa jornada, numa viagem de autodescobrimento, ainda que sempre cercado por essas pessoas que vão debandando e abandonando ele durante o caminho. Aqui, pra mim, é quase como se tivessem dois filmes em um. Os dois, obviamente, se conversam porque eles fazem parte de uma mesma coisa, mas tem um filme que funciona muito bem e o outro que pra mim já não funciona tão bem. Principalmente quando ele vai pra esse lugar meio Baumbach de sempre, né? Esse lugar mais comum do diretor é onde eu gosto menos. Eu acho que ele faz um ótimo trabalho aqui quando ele vai por um lado mais cômico. A encenação até melhora bastante nesse sentido. A gente vai ver principalmente as sequências que ele tá falando, ou que ele tá andando, ou que ele tá tentando conversar com o personagem do Adam Sandler. Por isso que o George Clooney tem um trabalho muito bom aqui. Fazia tempo que eu não vi o George Clooney tão dedicado, inclusive, a um papel, mas é justamente por isso que, pra mim, o Adam Sandler é quem tem os melhores momentos, a melhor atuação do filme, que melhor se sai dentro de toda essa dinâmica, principalmente quando o filme vai para um lado menos melodramático, filosófico, existencial, e para um lado mais do dinamismo do dia a dia daquelas pessoas. Então, esse personagem que ele tá sempre cercado e sempre tem pessoas falando com ele, mais de uma pessoa falando com ele ao mesmo tempo, ele conversando com todos ao mesmo tempo e ninguém tá se entendendo. Então, as piadas que partem disso, quando o filme se permite essa graça maior, eu acho que ele se sai realmente muito bem, assim, acho que tem momentos muito engraçados dentro do filme, principalmente nessa dinâmica dele com o personagem do Adam Sandler, do personagem do Adam Sandler tendo que responder a ele mesmo quando ele não está perto, então mudar a vida inteira para atender esse ator, mesmo quando o personagem do Adam Sandler tá sozinho em cena e vai para os momentos mais melodramáticos dele, tem uma certa graça nesse melodrama desse personagem que a gente compreende ele muito bem. Inclusive aqui um elenco todo muito bom, né? Laura Dern, Riley Keough, entre tantos outros atores e atrizes muito bons. E a Riley Keough até me lembra algumas das ideias que eu acho boas do filme também, quando começa a desconstruir um pouco aquela realidade do personagem, ele começa a entrar nas próprias memórias, né? São alguns momentos que, no geral, talvez não funcionem tão bem em questão de texto, mas em questão de imagem, construção do espaço, como ele adentra esse passado, quase como se fosse um espaço da mente dele, ou quando ele liga, por exemplo, para a filha e ela aparece como se ela estivesse ali do lado dele,
e eles conversando cara a cara, favorecendo inclusive a atuação dela, ao invés de simplesmente ele estar falando no celular. Acho que são momentos mais criativos do Noah Baumbach, que ele consegue fazer com que essa crise existencial do personagem ganhe um caráter físico dentro do filme, dentro do espaço do filme, dentro do espaço da mente desse personagem, que acho que são bons momentos do filme. Mas aí tem esse segundo filme, que é esse lugar, personagem solitário, crise de meia-idade, sofrendo sozinho e pensando no que está acontecendo com ele, tentando se conectar com essas pessoas do seu passado, essas pessoas que ele sente que ele perdeu. Aí pra mim já é um Noah Baumbach lugar comum total, assim, sem nenhuma inspiração. Mas eu não acho ruim, eu não acho, como eu não acho o Noah Baumbach um diretor ruim, acho que ele tem filmes melhores, filmes piores, mas ele é esse cara que tá meio que falando meio que a mesma coisa pro mesmo público. Parece que ele tá revelando as próprias crises no seu filme. O que ele tá sentindo, ele tenta transpor pro personagem, e ele dá uma importância, pra mim, aí que tá o problema. Ele dá uma importância muito grande pra algo que talvez não seja tão importante ou tão impactante assim, né? Quase como se a gente tivesse sentir pena desse personagem, apesar de tudo que ele fez. E pra mim gera uma certa indiferença muito grande em relação ao personagem de George Clooney, onde o filme me perde bastante. Então o filme ele tem esses dois caminhos que ele vai, o caminho do dinamismo da comédia acima de tudo, ou do dinamismo físico do filme se transformando a partir das lembranças dele e tudo mais, e tem o outro caminho que é esse caminho mais comum, esse caminho mais do melodrama do personagem vivendo sozinho, e que tudo vai envolver esses diálogos, ele tentando se descobrir, esses diálogos com duplo sentido, que é onde o filme se dá uma importância, que acha que tem uma inteligência que talvez ele não tenha tanto assim. Então é um filme que eu fico muito no meio do caminho, assim, tem coisas que eu gosto muito dele, acho que no geral ele até tem um ritmo muito bom para um filme de mais de 2 horas, ele passa muito rápido, ele tem esse lance da jornada que parece que o filme tá sempre avançando, as atuações em geral são muito boas, o Noah Baumbach dirige muito bem o elenco aqui, todos os atores e atrizes estão muito bem no filme, ele tem alguns momentos mais engraçados, principalmente quando vai para um lugar mais ridículo, né, do personagem tentando resolver suas crises, por exemplo, saindo correndo atrás de um ladrão, e aí o que resulta disso vai gerar mais um momento cômico. Acho que esses são os momentos bons do filme, só que parece que são momentos que o filme se dedica menos do que esses momentos mais filosóficos, existencialistas, que é onde se enfraquece bastante todo o texto, toda a dinâmica cinematográfica aqui. Acho que Jake é um filme razoável pra bom, nada acima disso. Espero que não seja o filme da Netflix pro Oscar, porque eu acho que tem filmes melhores. Frankenstein talvez não seja também, mas eu acho um filme melhor. E principalmente Casa de Dinamite eu acho um filme bem melhor do que esse daqui. Claro, fique aberto pra discordar. Acho que esse é um filme que vai dividir, vai ter muita gente que vai amar, vai ter muita gente que não vai gostar tanto assim. Por hoje é isso, curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se não é inscrito, passa no primeiro comentário fixado pra ver as minhas outras redes sociais. Por hoje é isso, corta.